Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso 5º episódio do podcast Trilha de Sucesso. Uhul! Bem-vindos. Eu sou Maureen Oliveira, eu sou especialista em desenvolvimento humano e organizacional, sou CEO de uma consultoria focada no desenvolvimento de pessoas e organizações, que é a Go People. Sou mentora de carreira, sou diretora de educação corporativa na BRH, sou coaching e uma série de títulos aí que me traz até aqui, né, com muita honra, para estar ao lado de grandes mulheres que estarão conosco também aqui, se apresentando daqui a pouquinho, para falarmos sobre um tema que é uma pauta, né, uma das pautas mais urgentes das agendas das organizações e dos profissionais que querem se destacar, das pessoas que querem contribuir melhor com a sociedade, que querem buscar autenticidade, que querem ser a sua melhor versão no seu trabalho, nas suas relações. Nós vamos falar sobre liderança em diversidade. Então, é um tema muito interessante. A gente vai estar trazendo aqui unindo as nossas expertises para estar contribuindo com você que quer entender um pouco mais sobre o tema. Então, seja muito bem-vindo. Vamos aqui estar também conhecendo, né, mais um pouco das nossas parceiras aqui de podcast Trilha de Sucesso. Olá, gente. Meu nome é Cristina Santana. Eu faço parte dessa trilha, né, desse trio formidável, onde nós vamos falar hoje realmente da questão da diversidade. Meu nome é Cristina Santana, sou terapeuta de transtorno emocional e eu cuido de pessoas que precisam entender as emoções. E como a gente vai falar de liderança na diversidade, qual o impacto da inteligência emocional na vida de um líder? Qual o impacto da inteligência emocional dentro de uma equipe? Isso é uma das coisas importantes quando a gente fala de diversidade, porque na nossa equipe, na nossa família, no nosso contexto social, nós convivemos com pessoas diferentes de cada um. Cada um tem a sua personalidade e ter inteligência emocional faz a diferença nesse contexto. E Marcela, você se apresente. Olá, eu sou Marcela Viana, eu sou Head de Recursos Humanos, especialista em psicologia positiva, atuo aí há mais de 18 anos nessa área. E hoje eu estou aqui para falar com elas sobre liderança e diversidade. Como que a gente consegue conciliar tudo isso? Porque o líder, ele tem que buscar resultado, mas ao mesmo tempo ele precisa ter em mente essa questão da diversidade, de ideias, de pessoas. E como que ele consegue trazer resultado com tudo isso? No mundo tão competitivo, no mundo tão corporativo, mas se a gente foca na diversidade, na empatia, a gente tem grandes resultados e hoje a gente vai trazer muita coisa legal para quem quer realmente trilhar um caminho aí de sucesso. Excelente, excelente. Quando a gente fala o tempo todo com relação a ser líder, você tem que ser líder de você mesmo, você tem que liderar outras pessoas, você tem que ser líder na sua casa, né? E tudo isso a gente fala muito da questão, eu falo muito da questão emocional, que a gente trabalha muito em relação a isso, eu me conheço? Eu sei quem eu sou. Como é que eu vou liderar outras pessoas se eu não me conheço, se eu não sei quem eu sou? E você que é líder, você precisa entender quem você é. Porque se você não se entende, você vai reagir de uma forma emocional errada. Você não vai conseguir entender as outras pessoas, a reação das outras pessoas. Isso faz muita diferença. Você que trabalha na questão com carreira, desenvolvendo times, desenvolvendo equipe, tu acha que isso é importante? Mas, sem dúvida, né, a gente fala de autoconhecimento e a gente remete à autenticidade, né, que é um dos itens muito importantes para quem realmente quer se destacar na carreira, no mundo corporativo, mas nas suas relações num contexto geral. Se a pessoa ela não consegue ser ela mesma, como ela vai ser a sua melhor versão? Como ela pode contribuir com o melhor que ela tem? Então, é muito importante a gente ter essa base, né, para as nossas decisões, para as nossas relações, que é o autoconhecimento que traz, né, essa autenticidade, você conseguir ser autêntico. E tem até uma frase que fala que o ponto forte que a gente tem é a nossa história, é quem a gente é, né? Que torna a gente único, né? Então, é a se a nossa gente base, quer, né? Exatamente. Então, se a gente quer ter um diferencial, a gente precisa primeiro entender quem a gente é, para poder depois a gente conseguir entender um pouco sobre o outro, né? Amplia a nossa visão sobre o outro. Então, é muito importante porque aí sim a gente começa já a trabalhar essa diversidade que é tão importante, cada vez mais no mundo que a gente vive. Excelente. E Marcela, tu é uma das pessoas que trabalha há 18 anos em RH.
né? Eu já trabalhei 20 e tantos anos como RH, mas você convive com pessoas que têm um perfil diferenciado, que tem são gerações diferenciadas, trabalha com mulher, homem, com vários aspectos diferentes. Qual o impacto disso, de geração, de diversidade no mesmo ambiente? O que tu acha que acontece no dia a dia? O que o mercado te diz? Então, eu acredito que essa questão da diversidade, falando um pouco das gerações, a gente percebe que cada geração quer que aconteça da forma dela, da né? forma dela. E a gente acabou de descobrir que a gente não é a mesma geração. Não, a gente é uma geração, a Mauro é a outra, mas tá bom, Mauro. Mas está bem bom, Mauro. coladinho ali, Tá. bem vizinho. Brincadeiras à parte, mas assim, seria muito, né, como acho que até o Francisco trouxe já isso pra gente, seria um mundo muito ideal se cada geração pudesse contribuir da sua forma. Tipo, a geração mais antiga entender que a experiência dela conta muito. E que a mais nova entenda que é necessário também respeitar a mais velha, mas a mais velha entender também que o novo traz inovação. E a gente não pode esquecer que esses mais novos são o futuro. Então, a gente, de alguma forma, tem que se adaptar a isso, entendendo e trazendo para eles mais a maturidade por ser uma geração mais antiga. Então, existem conflitos, sim, porque as pessoas tendem a fazer aquilo que elas acham que é melhor para ela, né? Às vezes ela não olha o contexto geral de que eu preciso ter a humildade de entender que aquela pessoa mais velha, ela vai me trazer uma experiência melhor, né? Eu preciso entender isso. E o mais velho também tem que ter humildade de entender que o mais novo vai trazer para ele também uma inovação ou uma virada de chave que ele ainda não teve. Então, E eu no meio acredito dessas disso gerações tem o líder, né? Sim, tem o líder. O líder precisa realmente gerenciar tudo isso, né? Entender como que funciona essa diversidade, tentar de alguma forma mediar esse conflito entre gerações, isso é um papel fundamental, mas o líder também, eu acho que ele não pode se esquecer, ele tem que entender que ele precisa também se autoconhecer, entender como funciona o outro para que ele possa ter resultados surpreendentes e extraordinários, né? Porque o líder ele é muito focado no resultado, mas isso é muito a empresa, a cultura da empresa traz muito isso, foco no resultado. E às vezes foco no resultado, as pessoas pensam que precisa assim atropelar todo mundo e não precisa. Você tem que aprender a gerenciar tudo isso, entendendo cada um como funciona e com certeza trazendo toda essa empatia. A gente fala muito nisso, parece até uma coisa assim cachê, mas não é. A gente vê que quando o ambiente é um clima organizacional positivo, onde tem uma segurança psicológica, as pessoas com certeza vão trazer resultados extraordinários e vai impactar no negócio. É verdade. Eu estava lendo uma reportagem de Harvard falando sobre a inteligência emocional, a importância do líder ter essa inteligência emocional. E lá eles identificaram nessa pesquisa que quando o líder tem essa inteligência emocional, ele consegue ser 20% mais eficiente, ele consegue estimular mais pessoas, ele consegue reter talentos. Então, ter a inteligência emocional para você ser um bom líder, para você administrar a diversidade, faz muita diferença. Com certeza. E traz uma coisa fundamental quando a gente fala de resultado. O líder traz um resultado maior para a empresa quando ele consegue se entender, entender o outro e administrar esses conflitos. Porque as emoções, elas não te atrapalham, já que você sabe como reagir, você sabe como agir, você consegue transferir isso para o teu time, para a tua equipe, para a tua empresa. E isso é uma coisa fantástica quando a gente fala de diversidade, porque dentro da nossa empresa a gente tem várias gerações. A gente tem diferença de gênero, a gente tem diferença de idade, a gente tem uma diversidade de cor, de etnia, né? De personalidade de culturas, também, né? De com personalidade. histórias diferentes. Então, lembra, você falou da base. A minha história é diferente da sua. E a minha história vai falar muito comigo no momento em que eu estiver trabalhando. Então, às vezes, o líder precisa entender, conhecer o seu próprio time para poder trabalhar com essa diversidade. E aí eu trago agora, porque como a gente está falando dessa questão de liderança com diversidade, eu lembrei agora que é recente, a gente está trazendo muito essa questão aí, que a NR1 vai chegar, né? E agora em maio, e inclusive eu acho que já tem que se preparar. E aí eu vi um estudo na Você RH que fala sobre a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, junto com a Gallup, tá? Em 2022, fizeram um apanhado, um estudo, e eles detectaram ali que as pessoas como
mulheres, jovens, idosos, né, os pretos, LGBTQIA+, os imigrantes, são pessoas que têm a tendência de ter 3 vezes mais o assédio moral que qualquer outro público. E as pessoas mais denunciadas, né, com relação a esse público são os líderes. Então, o líder, eu não vamos dizer assim, vamos massacrá-lo, mas eu entendo que, como ele tem um papel de líder, ele também tem que trazer resultados, e até no negócio, ele acaba indo de uma forma acelerada, sem perceber que ele precisa ter essa diversidade, essa inclusão, essa empatia, e que ele pode trazer resultados, sim, de uma forma positiva, sem ter que atropelar ninguém. Ele impacta mais pessoas, né? Com Porque ele certeza. acaba sendo o meio da hierarquia. Então, ele recebe pressão de cima e precisa administrar quem está embaixo. Então, essa liderança faz uma diferença para a liderança, ela ter essa inteligência emocional, saber administrar a diversidade. E como é que a gente desenvolve isso, Mami? Bem, um passo muito importante que eu acredito que toda liderança precisa considerar são os dados. Como é que está a tendência? O que estão falando sobre o tema? Porque hoje, quando a gente considera a geração, um exemplo é a geração Z, a gente sabe que até 2030, 58% da força de trabalho que vai estar atuando a nível mundial vai ser a Exatamente. geração Z mais a geração milênio. Então, se o líder ele tem essa consciência, ele vai buscar se preparar. E eu tenho um Exatamente. case, assim, eu atendo uma empresa em que o diretor, ele não estava aceitando alguns comportamentos de uma colaboradora da geração Z. E eu conversei com ele sobre como a gente conseguiria flexibilizar alguns pontos, né, que eram possíveis. Né? Nem tudo a gente ia conseguir atender, né, nas expectativas dela, mas aonde a gente conseguia assim, se adaptar. E ele disse, não, verifique uma mentoria com ela e verifique uma trilha ali para desenvolvê-la e, tipo, colocar ela dentro de uma caixinha. E né, a gente sabe que não é mais assim. Não. E eu conversando com ele, falando, olha, a gente vai precisar entender onde a gente consegue flexibilizar. E eu convidei ele para participar também de uma palestra, inclusive do Fórum C-Level, promovido pela BRH. Depois conversamos com um palestrante que tocou nesse assunto. E ele veio e confirmou realmente que a gente vai precisar se adaptar. Exatamente. E entender como que eles conseguem contribuir, né, com as nossas gerações também. Não ver eles como, né, cheio de mimimi. Né? A gente olha muito para a diversidade e para essas questões, é muito cheio de mimimi. Não é mimimi. Né? São características comportamentais que vão surgindo por toda a transformação que está acontecendo no mundo. Digitalização, globalização, tecnologia, muita coisa acontecendo. Então, isso com certeza vai impactar no comportamento das pessoas, né, no perfil de comportamento das pessoas. E é muito interessante porque a gente vai entendendo o que está acontecendo, é assustador, é desafiador, mas é necessária a adaptação. Né? Então, o líder que ele quer realmente se manter competitivo, ele precisa considerar o que está acontecendo, o que estão falando, porque muitas vezes as tendências a gente vê, é modismo. E muitos líderes eles entendem como modismo, está em alta, todo mundo está falando que tem que trazer. Não, a gente tem que entender se o tema está impactando dentro da minha organização, na qualidade de vida dos meus colaboradores, e esse é um tema que ele promove segurança psicológica, na saúde e bem-estar, qualidade de vida. Então, tem vários impactos muito benéficos quando a gente considera a diversidade. Então, esse líder ele precisa urgente correr atrás de saber o que está acontecendo, o que estão falando, né? Entender como ele adapta essas informações ao cenário dele, do time, da organização que ele está atuando. Sim. E perguntar de vocês assim, às vezes a gente fala muito, né, da questão pós-pandemia, né? Mas eu vejo que está muito latente, mais ainda com essa questão da geração Z. São pessoas que querem também qualidade de vida. Sim. Elas não querem só trabalhar, né? A gente tem, aí vem aquela questão da geração bem antiga, né? Que era bem workaholic mesmo. Então, e eu queria saber de vocês acham que isso realmente é uma pegada que não vai mais mudar? As pessoas realmente vão buscar isso, qualidade de vida e associar um equilíbrio? E o líder tem que estar preparado para isso? É isso aí, né? Eu estava vendo, Cristina, só, né, para pegar o gancho do que eu estava falando, né, que 83% da geração Z está com expectativa altíssima em relação a propósito e à diversidade. Eles querem ter um propósito no trabalho deles, mas eles querem que o trabalho deles ecoe e reflitam
tenham essa reflexão, né, reflitam o que eles são. Eles consigam ser quem eles são. E eu tenho um caso assim em particular que em 2020, quase 5 anos atrás, eu tinha eu identificava uma situação bem difícil na minha carreira, que eu não conseguia ser promovida, não conseguia ser reconhecida como eu gostaria. E eu não me conhecia, realmente, eu não conseguia ser quem eu era, justamente por não acreditar que as minhas ideias eram boas. Só que eu entrei numa empresa em que o líder, ele apoiava completamente o colaborador a ser a sua melhor versão, a entender quem ele é. Ele fazia algumas atividades com a gente também, para a gente entender o nosso perfil. Então, eu comecei a entender que eu não era boa em indicadores, um exemplo, mas que eu era muito boa na área de desenvolvimento humano, na área de treinamento, de ir para a sala, né, treinar os colaboradores. E a gente não faz só o que a gente quer, eu fazia também indicadores. Mas eu entendia que a minha frustração ela diminuiu consideravelmente. Eu aumentei muito a minha autoestima profissional, porque eu entendi que o meu perfil... Se autoconheceu, exatamente, né? Era muito mais de ir para a sala de aula, de treinar, de ter essa troca com os colaboradores. Então, eu consegui ali entregar minha melhor versão, me desenvolver a ponto de hoje ter a minha própria consultoria baseada no trabalho que eu desenvolvi lá, né? Então, eu tive uma liderança que acreditou em mim, primeiro me proporcionou esse autoconhecimento e acreditou no meu potencial, me deu autonomia para eu trabalhar, né? Então, se nós, né, que somos dessa geração, né, geração X, Y, a gente já tem essa expectativa, essa necessidade, essa geração que vem aí, né, que está chegando também, né, não só a geração Z, mas a milênio e tudo, a expectativa é, né, muito maior, latente, multiplicada. Né? Então, a gente vai precisar realmente entender como a gente consegue se adaptar. É um desafio muito grande para os novos líderes, né? Sim, muito. E a geração milênio, essa geração, ela não quer ser líder. É fácil ser líder? Eles realmente querem isso que você traz. Eu acho que tu deve ouvir muito também na tua terapia. É qualidade de vida. As pessoas hoje querem viver. Elas querem trabalhar, elas têm consciência disso, mas ao mesmo tempo elas não querem passar, vamos dizer, mais de 10, 12, 14 horas dentro de uma empresa. Elas querem ter qualidade, querem ter o tempo para ela, querem ter o autocuidado. E eu acho que é algo que não volta mais, é algo que a gente vai ter que se adaptar e entender, como a Mauri trouxe, tu traz também, né? É o autoconhecimento mesmo. Sim. E entender que essa geração aí, nós temos que se adaptar a ela, não ela a nós, né? Porque elas são o futuro. Eu sei que parece assim que a gente fala, as pessoas, não vou, mas essa é a real. A gente tem que entender que isso não vai mais voltar. E elas são muito focadas em bem-estar. Elas querem ter atividade física, elas querem ter tempo para fazer um hobby que elas gostam, que é cantar, que é dançar. Elas querem curtir a vida. E até o pacote de benefícios vai mudar, né? Com certeza. Os pacotes de benefícios antes era ser refeição, transporte e plano de saúde. Agora tem que ter academia, tem aula de canto, tem pacotes. Então, o mundo mudou, né? O mundo mudou porque depois da pandemia muita coisa mudou. Além do mais, a gente também tem a IA que está entrando, né? E essas pessoas, os milênios, eles estão entrando já com essa nova vivência. Eles já entraram no mundo digital, né? Então, eles conseguem, às vezes, entregar mais rápido para eles terem mais qualidade de vida. Exatamente. E aí, quando o líder tem essa percepção, opa, eu preciso desse conhecimento já que eu não tenho, eu preciso dessa agilidade já que eu não tenho. Eu preciso, por exemplo, de mulheres, porque é uma outra pesquisa que eu vi, que empresas que têm mais de 33% de mulheres nos postos executivos são empresas que alcançam mais resultados. Por quê? Porque eles conseguem equilibrar. Do mesmo tempo que eu tenho pessoas focadas no resultado, diretivas, eu tenho pessoas também que acolhem, que entendem, que podem ser esses líderes que vão identificar o potencial, que vão identificar onde você está. E é uma coisa antiga que a gente tinha em RH, coloque a pessoa certa no lugar certo. Não adianta você tentar enquadrar uma pessoa numa caixinha, né? Sim. Ela não vai se enquadrar nessa caixinha, tá? Qual é a habilidade dela? Qual é o potencial dela? Então, como ela funciona? E isso é que é interessante, é dos líderes olharem para as pessoas. Deixa eu ver o que ela quer. Deixa eu ver o que ela tem, deixa eu ver quais são as diretivas. E isso independente se eu sou negro, branco, índio, mulato, mulher, homem, se eu sou PCD, se eu sou
LGBTQIA+. LGBTQIA+, desculpa. Então, se eu, dependente da minha raça, do meu gênero, da minha Sim. opção sexual, é uma pessoa que está ali. Então, se eu sou líder e me preocupo com gente, com pessoas, eu vou ser um excelente líder para a diversidade, para a inclusão. Por quê? Porque eu não estou focando na especificidade dela, eu estou focando no potencial dela. Exatamente. Né? Eu acho que a palavra toda aí é respeito, né? Eu acho que Respeito. quando a gente fala de diversidade, a gente tem que focar muito nessa palavra, o respeito. Quando a gente entende que existe o respeito, não teria nem por que ter essa pauta, né? Na verdade, as coisas deveriam acontecer de uma forma natural, mas infelizmente isso não é possível. Então a gente tem que entender que a gente tem que respeitar o outro da forma como ele é, porque numa empresa, lógico, conta as habilidades técnicas, conta comportamental, mas ao mesmo tempo eu tenho que entender que é um indivíduo e que ele tem a forma de ver a vida e que a gente tem que entender dessa forma e respeitar. Se houver o respeito, eu acho que as coisas fluem da melhor forma possível. Eu acho que é uma das coisas que o líder tem que pôr na mente. Diversidade, eu acho que a palavra-chave, gente, é respeito. Uma coisa que você falou da questão do respeito do líder. As pessoas que querem ser líderes, que querem ter o diferencial, tu até trouxe uma pesquisa que 20% é resultado e 80% é São relacional. habilidades sociais, Né? justamente. Conta pra gente um pouco sobre isso, porque importante. a gente tem muita gente que está nos escutando que pode ver, poxa, mas é tanta coisa para que eu tenha que aprender, para que eu tenha que me desenvolver, mas se você já tem alguma coisa, você só precisa melhorar. E eu quero ser líder, porque para eu crescer na profissão, eu preciso virar líder. E ser líder, eu vou dizer, não é uma tarefa fácil, não. Mas se você quer crescer profissionalmente, você precisa. Me conta um pouquinho disso. É um dado bem interessante porque a gente vê hoje atuando no mercado assim muito comum aquele líder que ele entrega a meta, ou ele entrega resultado e ele não gosta de se envolver, ele não engaja, ele não trabalha com uma liderança mais empática, mais compassiva. E ele entrega o resultado, então na cabeça dele está tudo certo e ele mantém o emprego dele ali, inclusive ele não participa, né, não realmente sua a camisa daquela empresa e não interage com o seu time como deveria porque ele está entregando o resultado, mas as coisas estão mudando. Então, aquele líder que ele considera o resultado muito mais importante do que a interação com o time e com as pessoas, ele está fadado a perder o emprego, a perder o espaço no mercado de trabalho. Porque a tendência que nos mostra, os dados nos mostram que o líder que vai se destacar é aquele que tem sim, né, que considera sim os resultados, mas 20% vai ser de resultados e 80% vai ser sobre habilidades sociais. Então, aquele Isso é líder que ele importante. consegue ter a inteligência emocional, né, relacionamento interpessoal, ele vai ter empatia, influência, ele consegue realmente ter essas habilidades, é esse que vai se destacar. Então, ele precisa unir sim os resultados, mas né, considerando de uma forma muito mais abrangente e determinante o desenvolvimento de habilidades sociais. E puxando aí, Mauro, eu lembrei daquela situação bem antiga, né, que as pessoas falavam assim, mesmo que tu sofra algo, né, na tua casa, porque pode acontecer com qualquer pessoa, nós somos seres humanos, né? Nem todos os dias vai estar tudo bem. Em algum momento a gente passa alguma adversidade. Deixa lá na tua casa e vem para o trabalho e se torna outra pessoa. Isso é muito antigo, né? Porque Sim. não tem como a gente ser uma pessoa em casa e ser outra pessoa no trabalho. Sim. A gente vai carregar com a gente as emoções, você sabe disso. E ali a gente tem que ter essa habilidade de entender isso também do outro, né? Que não existe mais essa questão de como tu trouxe. Tem que ter habilidade social. Entender que o outro vai vir carregado com essas emoções, seja positivas, sejam negativas, e que aquilo ali, como que eu posso de alguma forma ajudar? Com certeza esse colaborador que você naquele momento entende o momento que ele está passando, ele com certeza ele vai te dar um resultado muito melhor, porque ele vai se sentir acolhido, né? Ele vai se sentir entendido, engajado e dizer assim, eu posso ser verdadeiro. Isso. Eu não preciso ser uma máquina aqui. Então, eu acho que é muito do que você trouxe, e também é muito entra no que ela traz de emoções. A gente tem que entender que a gente não é duas pessoas, a gente é um único ser humano e que a gente carrega tudo isso com a gente. Sim, somos seres integrais, né? É. E enquanto líder e até como um colaborador, um empreendedor,
O mundo ele está falando não só sobre uma liderança empática, ele fala além, fala da liderança compassiva, que é aquela liderança que ele considera o viés do outro, mas ele age, porque a empatia ele olha, né, ela está passando por isso, né, nossa. Mas a compassiva, ela entende como ela consegue contribuir dentro do que ele está vivendo, do que o outro está passando, né? Então, ela vai além, ela tem uma ação. Né? Então, a liderança ela precisa buscar ter esse entendimento, né? De que realmente nós somos seres integrais, que todos estão passando por muitas situações, níveis altíssimos e crescendo cada vez mais de ansiedade, depressão e tantas coisas, né? Burnout. Então, a liderança ela precisa realmente cada vez mais desenvolver essa liderança, essa compassividade, né? essa compaixão para os seus... Eu acho que muita seu simpatia, eu não time, sei né? vocês, mas eu acho que eu sempre, quando eu vejo uma situação que eu tenho que, tipo, tomar uma decisão, seja com um colaborador, eu penso assim, se fosse comigo, ou se fosse com um filho, ou um parente, alguma coisa. Aí eu acho que é a hora que a gente consegue ter empatia ali. Se fosse comigo aquela situação, como eu gostaria que as pessoas me tratassem ou me entendessem. Ou se fosse um filho meu, como eu gostaria que aquelas pessoas agissem com um filho meu ou entendessem aquele momento. Eu acho que a empatia dá para a gente trabalhar, porque as pessoas falam assim, se colocar no lugar do outro. Não tem como a gente se colocar, é muito difícil. A gente pode mensurar um pouco. Mas eu acho que nessa pegada de a gente pensar assim, se fosse comigo, como eu gostaria que agissem. Né? Então, eu acho que a empatia dá para a gente entender um pouco por esse lado, né, Cristiane? Verdade, verdade. Tem gente que, por exemplo, dependendo, é sensorial, eu preciso tocar. Tem até que tomar cuidado, tem que pedir permissão para fazer isso. Mas, assim, o que acontece? É como... aí a gente vai falar de comunicação. Como eu me comunico com aquela pessoa? Como é que aquela pessoa entende o que eu estou falando? Porque essa comunicação assertiva vai interferir muito na inteligência emocional, no comportamento, nas ações, no resultado. Por quê? Porque falar uma coisa, a pessoa vai interpretar de outra maneira. Então, às vezes, eu posso nem falar de maneira agressiva, mas a outra pessoa pode interpretar assim. Então, eu como líder, eu preciso entender, tudo bem, como é que você está? O que está acontecendo? Você entendeu o que eu passei? Você repete para mim o que você entendeu. Porque muitas vezes, dentro de uma liderança, a gente tem pessoas na equipe que estão o tempo todo assim. Tá, o líder está falando. E agora? Tem que perguntar, interagir, né? Pergunte, e aí, o que você entendeu deste assunto? Qual foi a sua percepção? Trazer ele para junto de você, para a interpretação, para que realmente você saiba, aquela mensagem foi entendida? A pessoa entendeu o que eu estou falando? Repete. Perfil, né? Porque, e assim, a comunicação assertiva para a liderança impacta muito na diversidade. A gente teve o evento da BRH, Sim. né? E nesse evento da BRH, nós tivemos pessoas diversas e pessoas, assim, diferentes da gente. Sim. E essas pessoas diferentes, a gente perguntou, como é que eu falo com essa pessoa? Eu falo ele, eu falo ela, eu falo, como é que eu me coloco? Então, essa forma, o líder tem que perguntar, como é que você gosta de ser chamado? Qual é o seu interesse? Qual é a sua motivação? Porque isso faz parte da liderança. Sim. A pessoa vai se sentir acolhida, respeitada, vai criar vínculo de confiança, comunicação. E eu acho que tem que também, trazendo esse contexto que tu trouxe, acho que a gente tem que todo o tempo estar buscando conhecimento. Sim. Se eu não sei de certo assunto, Pergunte. eu tenho que perguntar, eu tenho que estudar, eu tenho que entender, saber como o mundo está funcionando. Porque senão, se eu não souber, eu vou ficar para trás, eu não vou ser assertivo, eu vou ter conflito, né? Não é verdade? Justamente. E eu queria saber de vocês, assim, com relação à terapia, tu com mentoria, o que trazem para vocês aí com relação à liderança? Se realmente tem esses impactos psicossociais aí que trazem para vocês, tanto na mentoria, né, como a questão de terapia. Eu queria ouvir mais sobre isso aí. Uma coisa que às vezes eu fico curiosa, eu quero perguntar de vocês se realmente no dia a dia
essas coisas que estão trazendo de psicossociais, de burnout, de uma liderança mais explosiva, mais tóxica, né? Isso aí trazem na mentoria para vocês, isso impacta na vida das pessoas? Muito. Assim, também, com muita frequência. Hoje as pessoas, elas querem muito ter clareza, elas estão adoecidas, estão realmente fragilizadas na área profissional, com uma baixa autoestima profissional, por não saberem, muitas vezes, como elas podem contribuir. O que elas podem fazer, quais são os seus talentos, as suas habilidades. Aí isso afeta na sua capacidade de merecimento, né? Isso afeta na pessoa cultivar uma imagem positiva a respeito de si mesma, a respeito da sua capacidade. Então, quando ela busca, ela entende um pouco mais, ela tem essa clareza, adquire essa clareza das habilidades que ela tem, dos talentos que ela tem, de como ela consegue contribuir, de qual é o perfil dela, de qual é o temperamento. Tem muitos assessments que nos ajudam muito a entender sobre a gente mesmo e o outro, né? Essa questão do temperamento, se eu entendo que eu sou fleumática, e aí um exemplo, o meu colega de trabalho é colérico, eu vou entender, né, que tem uns pontos que ele é bom e outros pontos que eu também sou boa. E tem uns pontos que eu posso complementar, né? Então, quando a gente começa a entender um pouco mais, esses profissionais, né, na mentoria, né, por exemplo, uma mentoria que comigo eu tenho alguns assessments que traz esse conhecimento que melhora consideravelmente a forma como eles se enxergam e sobre as relações que eles vão ter. Assim, é uma virada de chave muito grande, porque quando você consegue lidar com o outro e consigo mesmo e com o outro, a alta performance vem, os resultados melhoram, né? Por quê? Porque você melhorou também antes as suas habilidades sociais, o seu entendimento sobre si mesmo. Então, é um questionamento que é muito comum, mas que esse autoconhecimento também, e tem outras estratégias, né? Mas a base, realmente, a gente sempre volta ali no autoconhecimento para que gere essa alta performance. O que na terapia aparece muito, essa questão de buscar autoconhecimento, clareza, por exemplo. Eu acabei de receber uma pessoa que ela disse, Cristina, eu cheguei num nível que eu não avanço. Eu paralisei, eu estagnei. E eu preciso me conhecer para que eu saiba o que está me travando, o que está me impedindo. Às vezes isso impacta na minha vida, na minha relação. Por quê? Porque às vezes eu tenho dificuldade de falar o que eu penso. E aí eu vou guardando as emoções. Vai ter um momento que essa emoção vai transbordar, vai explodir. E aí impacta na relação familiar. Por quê? Porque explode em casa, não explode no trabalho. Raras às vezes explode no trabalho. Sim, e aí, o que a pessoa... No ambiente, você convive muito mais com pessoas no trabalho do que em casa. Então, se você convive muito mais com pessoas no trabalho, então você está muito mais exposto ao estresse, à cobrança. Você está muito mais exposto a situações que você vai se sentir, às vezes, numa posição encurralada, humilhada, alguma coisa assim. Aí pode agravar a ansiedade, a depressão. Por quê? Porque tudo isso vai conciliar, vai estar dentro do mesmo ambiente. Muitas pessoas com históricos diferentes, que na nossa geração X e Y, pergunta quantas pessoas fazem terapia? Poucas. Perguntas quantas se conhecem? Poucas. Né? Às vezes não fazem um assessment, não fazem uma terapia e não se conhecem, mas se vitimizam com a vida. Exatamente. Porque é o outro que não gosta de mim, é o outro que faz isso e nunca olha para si. Então, quando a gente fala de autoconhecimento, a gente está falando do líder e está falando dos funcionários também. Por quê? Porque eles vão conviver muito mais tempo. E aí é uma bomba relógio quando esse ambiente não tem uma segurança psicológica. Porque quando não tem uma segurança psicológica, uma atitude, uma palavra, um olhar pode eclodir numa situação de afastamento. A gente teve, agora em 2024, um número de pessoas afastadas por doenças psicológicas aumentou significativamente. E muito, né? Então, é um indicador em que impacta. Se a pessoa não tem clareza, se ela não se conhece, se o líder é uma outra pessoa que não se conhece, não direciona, não acompanha, não monitora essas emoções, essa diversidade, gente, é um caldeirão. Tu bota todo mundo naquele caldeirão ali, mexe... vai acontecer alguma coisa. Vai explodir. Então, e o resultado não vai ser muito bom, não. Não vai ser bom. E o que vai ocasionar?
vai ocasionar muitas queixas no trabalho, do Ministério do Trabalho, muitas reclamações trabalhistas. Por quê? Porque o líder não conseguiu administrar aqueles conflitos, porque também não sabia, ou ele precisa ir atrás, precisa desenvolver, né? Então, tudo é um reflexo. Se você hoje começa a olhar para si, uma das coisas que eu sempre falo, se você muda a si mesmo, você consegue mudar tudo que está à tua volta. Porque você se conhece, quando você se conhece, você consegue ter controle sobre as tuas emoções, sobre as tuas atitudes e perceber que, opa, eu já vi que eu posso ir ali, eu já vi que esse é meu limite, eu já vi que eu posso fazer desta forma. Então, é fantástico quando a gente fala de clareza, quando a gente fala de autoconhecimento, porque eu me conheço, eu sei até onde eu posso ir. Então, e isso é fantástico. O autoconhecimento, eu lembrei assim um pouco da minha história, né? E eu também tinha muito esse problema de ir para um local e eu não era muito ouvida. Eu sentia isso. Isso não é uma coisa... As pessoas... Eu falava e as pessoas falavam em cima e eu sempre perdi o fio da meada de me comunicar. E aí eu sempre me vitimava, né? Mas aí, quando eu conheci a psicologia positiva, que eu fui a fundo de autoconhecimento, de como eu era, muito executora, e às vezes a forma de eu falar, o tom de voz, a gesticulação, às vezes isso impactava as pessoas. E aí eu percebi que comunicação nem sempre é você falar alto. Às vezes o tom de voz mais baixo é você realmente, de alguma forma, se posicionar corretamente e de entender que aquilo ali não é um problema com o outro. É um problema que você, às vezes, precisa entender como você funciona. E hoje eu digo que a comunicação é algo muito importante. Eu acho que a comunicação assertiva é altamente importante na questão de carreira. Então, a forma como você se comunica, a forma como você fala, o conteúdo que você traz, porque a gente, às vezes, é um pote que precisa estar enchendo, né? Então, às vezes, a fala da gente é muito importante. Então, eu posso dizer para vocês que, a nível de carreira, eu também tive esse problema, mas eu só consegui melhorar depois que eu tive um autoconhecimento de como eu funcionava, de como eu era e de como o outro era. Porque, às vezes, a gente tem um perfil e nós queremos que as pessoas tenham o mesmo perfil. E elas não têm. Graças a Deus que elas não têm. Que é diversidade, né? Já pensou? Não seria legal. Não, então não entender, seria por legal. exemplo, executor com um Dois planejador... Ele tem que entender, porque você vai trabalhar. Se você é uma pessoa altamente executora e trabalha com uma pessoa planejadora, a planejadora ela quer sentar, ela é líder da paz. Então ela senta e ela quer ter um tempo dela. E o executor não, ele quer que termine imediatamente, corre que a gente tem... Então, é coisas pequenas que eu vejo que precisa existir, que a gente precisa entender. Então, eu só realmente consegui desenvolver depois que eu me autoconheci. E na liderança é justamente colocar as pessoas certas nos lugares certos, né? Então, se você se conhece, você conhece o outro, você sabe como o outro funciona. E é fantástico quando eu adoro pessoas diferentes de mim, eu adoro. Porque pessoas diferentes de mim vão trazer novas ideias, novos pontos de vista, e a gente vai discordar. Antes da gente fazer esse podcast, a gente fez uma reunião, e aí a gente estava conversando, a Mauri falou, não é para ser interesseira, é para ser interessante. Eu digo, discordo. Discordo. E aí a gente... isso é que é legal, essa troca de ideias, essa diversidade. Por quê? Porque não é pessoal, é ideia, né? A gente está discordando de ideias. E quando a gente discorda de ideias e a gente percebe que isso não é pessoal, isso dá uma leveza, isso traz uma oportunidade de você melhorar, de você crescer, de você ver pontos de vista diferentes. Quando eu estava na posição de liderança, eu disse, pode falar o que você quiser. Agora, tu tem que me provar por que a tua ideia é melhor do que a minha. Porque se a tua ideia for melhor do que a minha, eu aceito a tua ideia e descarto a minha. Não tem nenhum problema. Mas aí, isso dá oportunidade dentro da liderança para que a pessoa bote a sua ideia, explane, defenda. Porque defender a tua ideia faz parte da comunicação, sim, né? Faz parte da liderança, faz parte de um time. Porque... é muito chato ter pessoas iguais a gente, é muito chato. Eu não gostaria de ter pessoa igual a mim, não. Eu gosto de pessoas diferentes. E uma palavra, assim, que é muito forte nesse contexto é a humildade, né? Sim. Porque se você é humilde, você consegue considerar aquele raciocínio que está desafiando o seu, né? Então, hoje é muito mais sobre a gente buscar esses raciocínios que desafiam, que vão
contra o que a gente pensa, isso é diversidade também. Né? Do que aquele que só sempre está balançando a cabeça e afirmando e, né, e dizendo é isso mesmo, ok. Né? Então, desafiar o nosso raciocínio, né, e trazer outros pontos de vista enriquece, né? Tem Sim. até, compartilhando aqui, como que a gente consegue se preparar para ser um profissional inovador, um profissional diferenciado no mercado. Um dos pontos é adotar uma mentalidade aberta à diversidade, né, que é quando você valoriza a diversidade de ideias, de experiências, de perspectivas, e inclusive isso enriquece a nossa própria ideia, Sim. as nossas próprias abordagens. Então, é muito importante cada vez mais que a gente tenha realmente essa mentalidade, esse mindset, né, que tem esse letramento do que é diversidade, de como a gente consegue colocar em prática, como a gente consegue contribuir para que os outros também tenham, né, de alguma forma, essa contribuição. Né? Então, essa corresponsabilidade, acredito que todo mundo precisa adotar, né? Entender um pouco mais sobre o que é, sobre os impactos, como a gente coloca em prática. Né? Então, é uma responsabilidade que cada vez mais vai ser de todo mundo, né? Não só da liderança, né? Mas como a gente estava conversando, né? Da sociedade em geral, de contribuir. Né? Então, hoje, quando a gente fala sobre comunidade, né? A gente está na era da comunidade, todo mundo quer ter aquele senso de pertencimento. Né? Então, por isso que hoje também o WhatsApp, a gente vê que são vários grupos, né? E até no Instagram agora tem aqueles canais de transmissão, onde a gente tem aquela comunidade ali que a gente participa, todo mundo quer fazer parte. Então, a liderança e as pessoas que elas realmente entendem isso e elas verificam como é que elas conseguem trazer para perto as pessoas que estão ao redor, seus liderados, e também, né, as pessoas que trabalham conosco, os nossos clientes, fornecedores, e no contexto geral, essa pessoa realmente ela vai ter um diferencial. Ela entendeu que a diversidade não é mais só uma tendência ou um diferencial, na verdade, já é algo que precisa ser trabalhado se você quiser realmente se manter. Teve uma feira em Nova York, que é a maior feira do varejo do mundo, e lá uma das palavras-chave daquele congresso foi diversidade, né? Buscando a autenticidade, né? Que Todos não é só aqui no precisam, Brasil, né? realmente, as marcas precisam acreditar nelas e contribuir de uma forma diferente, sem, né, modelando, não copiando, né, de alguma forma. E as pessoas também, porque as pessoas têm essa necessidade, né, de ser quem elas são e de ter atendimentos e ter relações que proporcionem que sejam pessoas diferentes também, né? Porque todo mundo está cansado do igual, né? E não tem como a gente se diferenciar sendo igual a todo mundo. Então, é algo que realmente, quando a gente começa a pensar e a gente começa a entender um pouco mais sobre como a gente consegue trazer para a nossa vivência, a gente já vai vendo os resultados bem significativos. E realmente, nas pesquisas que eu estava olhando, quando as empresas valorizam a diversidade, elas têm um faturamento maior. Quando elas incentivam a mudança na cultura para que tenha o respeito da diversidade, elas têm uma efetividade, resultados e até reconhecimento do público. O público vai reconhecer aquela empresa que respeita, aquela empresa que confia, aquela empresa... Então, eu quero indicar, né? eu quero me vincular a empresas que trazem isso para o meu... assim, de eu usar aquele material, de eu usar aquele produto e dizer, não, essa empresa se preocupa com a diversidade. E eu me sinto parte disso, eu faço parte, né? E é como se eu estivesse pertencendo àquela empresa quando eu adquiro aquele produto daquela empresa que tem a diversidade. Então, diversidade, para a gente, é algo que antes... Na teoria da administração de Taylor e de Fayol, tudo a gente botava em caixinhas, né? A gente botava as pessoas naquela linha de produção, todas têm a mesma farda, o mesmo... Isso ainda acontece hoje. Mas cada dia mais o consumidor quer se sentir especial, quer se sentir diferente. Os funcionários também querem se sentir especiais. E é um desafio para o líder. Porque quando eu começo a dar tratamentos diferenciados, o outro vai dizer, mas por que para ele e para mim não? Por que esse merece e eu não mereço? E aí o líder precisa se capacitar para saber como é que eu motivo esse, como é que eu motivo aquele, sem transparecer que está protegendo alguém ou não, né? Sem dar preferências para alguém, mas sim se você se esforçou mais, se você deu o resultado, você vai ganhar diferente. Se você entregou mais, você vai ganhar diferente. E não pela simpatia pessoal, e sim pelo resultado. E aí, trazendo esse gancho, eu acho que mudança de mentalidade, né? Trazendo de novo aí a geração Z, que é o futuro, né?
eu lembrei aqui da IA, né? Tava pensando vocês falando aí, eu lembrei da IA, quanto tá forte agora. Mas a IA, quando veio, havia vários preconceitos, né? Ah, não vai ler mais, não vai raciocinar mais. Mas a geração Z vaza muito a IA, porque a IA ela traz uma coisa que todo mundo quer, otimização de tempo. E é uma coisa que otimiza, lógico. Não vai mudar você não vai perder seu cargo para a IA. Mas se você não souber IA, você vai perder cargos, né? Porque a IA veio para ficar, para usar de uma forma, lógico, de uma forma eficiente, uma forma consciente, mas ao mesmo tempo a gente tem que entender que isso é uma mudança de mentalidade, que a gente tem que entender, porque o tempo que às vezes você está ali tentando pensar em algo, ela já vai lá e te ajuda, né? Lógico, você não vai 100%, mas você vai construir. Então, eu acho que está muito também essa questão de diversidade de ideias, que a gente tem que aceitar o novo, como você trouxe, e o profissional, ele tem que se qualificar nesse sentido, entender que o aprendizado contínuo também é você se adaptar às tendências que estão surgindo. É verdade. Né? Coisa de 10 anos não funciona mais agora. Não funciona, não. Olha o papel que a gente não usa tanto hoje. Geralmente, a pandemia veio com essa urgência. Lembrando que... Olha o computador onde está, né? Tá no celular. Lembrando que essa questão da pandemia, essa questão de psicossociais, já existiu antes da pandemia. Estourou com a pandemia, né? Veio a urgência de tratar. Então, até papel. Hoje, eu não sei se onde vocês trabalham, até nas empresas que vocês fazem, se tem isso. Porque onde eu trabalho, agora é 100% digital. Reduz muito. A redução do papel foi incrível. Então, isso é uma mudança de mentalidade. É verdade. Né? Mas, meninas, o assunto não tem fim, né? A gente Não vai tem puxando, fim. vai puxando, vai puxando. Já mas já entendi. estamos chegando nos nossos final. minutos finais. Então vamos lá. Então vamos deixar uma mensagem, as nossas redes sociais, para que as pessoas contribuam com a gente, para que a gente consiga trazer um melhor assunto, trazer assuntos que vão motivar vocês, trazer assuntos que podem estimular vocês a buscar essa trilha de sucesso, porque a trilha de sucesso, ela, o tempo todo, ela é mutável. Então, o que que acontece? A gente aproveita a história, a gente aproveita os conteúdos, mas a gente se baseia nela para que a gente mude, para que a gente seja um líder melhor, para que a gente seja líder da nossa vida, a gente seja líder do mercado, a gente seja um empreendedor líder, nós sejamos gestores líderes e nós sejamos futuros líderes. Porque a nossa história marca os melhores líderes e para você ser um melhor líder, você precisa melhorar a sua capacidade de ter inteligência emocional, ter uma comunicação assertiva, trabalhar com pessoas com diversidade. Então, para você melhorar a sua vida, então coloque aqui o que você precisa aprender para que você seja esse melhor líder. Justamente. E a gente vai ter aquela avaliação mais estratégica para entender, porque todos os temas que a gente está trazendo para vocês são temas estratégicos, que a gente entende que ali, né, é uma trilha de sucesso para que você consiga alcançar os resultados, consiga realmente alcançar muitos bons resultados na sua carreira, no seu negócio, na sua liderança. Então, esse assunto, um assunto que realmente não tem fim, um assunto a gente até foi mais sério hoje, né? Assim, né? Porque a gente, nossa, cada um contribuindo, a gente viu assim, o negócio é sério. A gente precisa, né, cada vez mais dominar esse tema, praticar esse tema e que fique também essa reflexão para você. Nós precisamos realmente entender como a gente consegue cada vez mais adaptar, né, nossa mentalidade à diversidade, às práticas de diversidade, inclusão e uma série de conteúdos ali que estão acontecendo no mundo. Então, eu quero agradecer, né, já vamos partir do agradecimento, né? Então, agradecer as minhas parceiras aqui, né, Marcela e Cristina. Foi, com certeza, como eu estava falando, né, a gente, essa pluralidade de ideias, sim, né, de contribuições enriquece muito até as nossas próprias ideias, nosso próprio repertório. Me sinto assim, muito enriquecida com as nossas conversas. Com certeza você de casa também, então nos acompanhe, continue. Temos outros episódios, esse é o 5º episódio, já tiveram 4 com temas hiper importante para que você realmente consiga alta performance, consiga os resultados melhores e expressivos aí no seu negócio, na sua carreira. Então, muito obrigada. Acompanhe a gente, siga a gente, compartilhe. Temos o nosso Instagram, não é isso, Marcela? É isso aí. Agora a gente tem uma página no Instagram, então não deixe de seguir. Lá a gente vai ter todos os insights, todas as novidades, quando estiver no ar, enfim, não percam. Qual é o Instagram?
O Instagram é Trilhas de Sucesso. É isso, @trilha de sucesso. Vocês podem nos seguir em todas as redes sociais, tanto no YouTube quanto no Instagram, Trilha de Sucesso. E onde que as pessoas podem te encontrar, Mauri? @Maurien Oliveira, tanto no LinkedIn, no Instagram, no Facebook. Eu lá compartilho informações sobre carreira, sobre alta performance, então me acompanhe. Eu vou estar de uma forma um pouco mais ativa, agora, então com certeza vai valer muito a pena você estar aí acompanhando Excelente. as minhas redes. Excelente, Marcela. Então, só agradecer, muito obrigada. Eu achei interessantíssimo hoje e é um tema assim que realmente é um pouco mais sério, né? Mas é um tema que a gente não pode deixar de falar, ainda mais no mundo que nós vivemos. E agradecer e dizer para vocês que a gente quer trazer muitos mais conteúdos aqui para vocês, mais estratégico, nos ajudem. Isso aqui começou de um bate-papo e hoje a gente já está no 5º episódio. A gente está aqui no Estúdio Inspiração, a gente nem imaginava tudo isso. E eu acho que isso aqui, com certeza, tem um propósito de trazer para vocês coisas novas, coisas que eu tenho que fazer para trilhar um caminho de sucesso. Às vezes não tem muito mistério, às vezes somos nós que complicamos. Então, sigam a gente no Instagram, Trilhas de Sucesso, sigam a gente no YouTube, nos ajude a turbinar, porque às vezes uma pessoa precisa estar ouvindo isso aqui que nós estamos falando para ela turbinar aí a carreira dela e entender que ela realmente, sim, tem capacidade de chegar, sim, a um lugar mais alto. Então é isso, obrigada. Eu sou Marcela Viana, LinkedIn, Marcela Viana, Instagram, MVO, Marcela Viana, é só me localizar lá. Vai ter vários conteúdos também. Muito obrigada. Excelente. E vamos encerrando esse podcast falando sobre liderança de diversidade. Vocês me encontram nas redes sociais como Cristina Santana, mas sigam a gente no Instagram, Trilha de Sucesso. O YouTube está aqui para a gente divulgar, trazer assuntos. Vamos falar sempre sobre emoções, essa é a minha função. Nós temos a Marcela para falar sobre bem-estar, nós temos a Mauri para falar sobre carreira e falar sobre liderança é liderar primeiro você. Então comece com você. Comece a liderar as suas emoções, comece a definir os seus sonhos, seus objetivos, comece a dizer para você que você pode, você consegue, independente do que os outros pensam. Porque a primeira pessoa que você tem que liderar é a si mesmo, para depois você conseguir liderar os outros. Então, muito obrigada a vocês e aguardo vocês no nosso próximo episódio, Trilha de Sucesso. Tchau! Até a próxima. Tchau!